Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim, professor de Direito Administrativo, e voltamos então aqui para a gente continuar o nosso curso da Lei Orgânica do município da Serra para você da Guarda Municipal. Agora eu quero falar mais especificamente, para a gente já caminhar para o fim do nosso curso, falar aqui do poder legislativo, tá? Então a gente tinha falado do executivo, agora eu quero tratar com você do legislativo. Do legislativo, você vai perceber que eu vou tratar um pouco menos contigo, porque de fato, né, como eu já tinha afirmado até em blocos anteriores, dos dois poderes, o mais importante para você é o executivo, já que você vai trabalhar no órgão da segurança, né, na Guarda Municipal, e a Guarda, obviamente, é ligada ao poder executivo e não ao poder legislativo. Então, na sua prova, a ênfase maior é dada entre o legislativo e o executivo para o executivo, e não muito para o legislativo, mas é claro que a gente tem que conhecer aquilo que tua banca gosta de perguntar acerca também do poder legislativo, tá? Então, inicialmente, a Lei Orgânica do Município da Serra vai te apresentar a estrutura do Legislativo Municipal. O artigo 91 vai falar para a gente o seguinte, olha, a Câmara Municipal é o órgão deliberativo do município, com funções legislativas e fiscalizadoras. Olha que interessante, eu também já te falei em blocos anteriores que o Legislativo não só legisla, ele também fiscaliza, tá? As funções que o Executivo exerce são fiscalizadas pelo próprio Executivo, mediante controle interno. Eu, inclusive, quando eu trabalhei na Prefeitura de Vila Velha, eu trabalhei na Controladoria da Prefeitura de Vila Velha. Então, é um próprio, a Controladoria da Prefeitura é uma forma de controle interno, digamos, o Poder Executivo se controlando, né? Mas é claro que existem formas externas de controle. Então, fora do Poder Executivo, quem controla o Poder Executivo? A Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, a Câmara, ela legisla, mas ela também fiscaliza, como está dito aqui, e a gente já tinha cantado essa pedra. Composta de vereadores eleitos para um mandato de 4 anos. Claro, ele falou um mandato de 4 anos, porque, digamos assim, é o normal, né? Mas é possível, obviamente, que o vereador se reeleja. Inclusive, para os membros do Legislativo, não existe aquele impedimento de ter 3 mandatos consecutivos, igual temos para o pessoal do Executivo, né? Então, o presidente, por exemplo, pode ficar uma vez e outra, não pode ficar 3 vezes seguidas no poder, a gente sabe disso, né? Governador é a mesma coisa, prefeito também, mas o vereador não. O vereador ele pode ficar ali, né, com vários e vários e vários mandatos consecutivos, assim como o deputado estadual, deputado federal, senador, tá? Deputado, né, que você quiser, deputado distrital. Então, o pessoal do legislativo pode ter vários e vários mandatos seguidos. Mas é claro que a base, né, é um mandato de 4 anos, tá? Que a gente chama de uma legislatura, né? Uma legislatura dura 4 anos, que é o tempo do mandato, aqui no caso nosso, do vereador, tá? Mas ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser, não tem aquelas amarras que impedem ele de ter, por exemplo, 3 mandatos, 4 mandatos, 5, 10 mandatos seguidos aqui, ok? O artigo 92 fala um número específico de vereadores que nós temos, né? A Câmara Municipal da Serra é composta por 23 vereadores, em conformidade com o estabelecido pela linha, né? 2 do inciso 4 aqui, né? A linha H, perdão, aqui do inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal, tá? Deixa eu fazer aqui um grifo um pouquinho melhor aqui, um pouquinho menos pior. Vai lá. Então, né, na Constituição Federal, tá? Nós temos lá o artigo 29, tá? O artigo 29, inciso 4, que é da Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, no 29.4, nós temos um número de vereadores por município que ele é escalonado conforme a população do município. Então, esse número, né, ele é entre 9 a 55. Então, não dá, por exemplo, ter uma Câmara Municipal com menos que 9 vereadores e não dá para ter mais que 55. Então, por exemplo, para o interior fora do Espírito Santo, é normal você ver câmaras com 9 e às vezes até 11, tá? É muito comum aqui no Espírito Santo, né? Eu trabalhei no Legislativo, então eu já vi muito isso. Eu também dou curso para servidores públicos do Legislativo atualmente, então eu vejo muito isso. Geralmente os cursos que eu dou são muito para o interior e o pessoal na Câmara tem entre 9 e 11 vereadores. Agora, se um dia eu der um curso, por exemplo, lá para o pessoal do Legislativo de São Paulo, né? A cidade de São Paulo lá tem 55, né? Porque isso aqui é proporcional conforme a população do município, tá? Então, assim, né, se o município tiver a população menor, está mais próximo de 9. Se o município tiver uma população bem maior, está mais próximo de 55. Vitória, só para você ter uma ideia, neste momento, né, pelo menos que eu gravo esse vídeo, tem 15 vereadores, tá? O pessoal estuda até colocar mais vereadores lá, tá bom? Mas Vitória atualmente tem 15 vereadores. Então perceba que o município da Serra tem bem mais. O município da Serra tem 23. Isso porque a população do município da Serra é uma população maior do que a população de Vitória. Por isso que tem essa discrepância numérica aqui, ok?
Compõe a Câmara Municipal os seguintes órgãos, tá? Então, quando você fala da Câmara, a Câmara é composta por quais órgãos? Lembra que eu te falei lá no iniciozinho do curso, né? Toda vez que a gente tem composição, organização de alguma coisa, é sempre bom ficar ligado que as bancas adoram fazer pergunta a respeito disso. Então, a Câmara é composta de 3 grandes órgãos. Claro que existem outros dentro desses aqui, tá? Então, essa subdivisão, ela se ramifica também, mas eu não preciso conhecer tão detalhe assim. Só de saber essa divisãozinha aqui já está ótimo, tá? Então, a Câmara se divide em mesa diretora, se divide em plenário, tá? E se divide nas comissões. Então, mesa diretora, plenário e comissões. O que é cada um, né? A lei orgânica até fala para a gente um pouquinho sobre cada um desses caras aqui, né? Mas eu vou trazer para você aqui em linhas gerais. A mesa diretora é o órgão representativo máximo da casa. Então, por exemplo, se a Câmara Municipal ela vai ser processada, na verdade o município que é processado, mas se o município é processado por algum problema do seu legislativo, é a mesa diretora que vai representar então a Câmara Municipal. Quando, por exemplo, o plenário, né, quando os vereadores eles aprovam um projeto de lei, eles vão enviar ao prefeito, não são os vereadores que enviam, é a mesa que envia. Então a mesa tem toda essa questão de representação. Né? Por exemplo, se eu, Alexandre, fosse encaminhar um ofício à Câmara Municipal, eu encaminharia a Câmara, mas mais especificamente aos cuidados da mesa, porque aí chegaria para os representantes máximos da casa, tá? É como se fosse, né, o plenário, vamos botar assim, um órgão de presidência, tá? A mesa diretora, ela dirige os trabalhos. Ela é composta pelo presidente da casa, os seus secretários e tesoureiros ali. Vitória, por exemplo, tem o presidente, tem primeiro secretário, segundo secretário, né? Tem primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, tá? Então tem essa questão da direção dos trabalhos, porque o próprio nome já fala, mesa diretora. Além disso, nós temos o plenário. O que é o plenário? O plenário são os vereadores reunidos. Então, no município de Serra, por exemplo, os 23 vereadores, quando estão reunidos numa sessão ordinária para deliberar sobre algum assunto, eles estão no plenário. Tá? Então, tem um lugar específico que eles vão se reunir, que é o plenário lá da Câmara Municipal. Ok? E nós temos as comissões. As comissões são grupos de trabalho, geralmente especializados por tema. Essas comissões podem ser permanentes ou podem ser temporárias. Por exemplo, né, a Comissão de Constituição e Justiça, ela é uma comissão permanente, ela sempre existe, a Comissão de Constituição e Justiça. Ela existe para analisar se os projetos de lei que estão tramitando pela Casa são constitucionais ou inconstitucionais. Então, se um vereador vai lá e apresenta um projeto de lei, sei lá, sobre pena de morte para crimes hediondos, espera-se que a CCJ venha dizer que esse projeto de lei é inviável, que ele é inconstitucional. Que no nosso país, de acordo com a Constituição Federal, pena de morte é só para caso de guerra declarada. Existe pena de morte no Brasil, tá? Só que ela só se aplica em caso de guerra declarada, ok? Só nesse caso aí. Como a gente nunca teve guerra assim depois da Constituição, graças a Deus, a gente acha até que não tem, né? Mas existe lá essa possibilidade. Então, para crimes hediondos não dá. Então, a CCJ, né, ela deveria se posicionar e falar, olha, não pode esse projeto de lei prosperar porque ele é inconstitucional. Então, ela sempre existe, a CCJ, tá? Agora, existem outras comissões que podem ser temporárias. Então, por exemplo, vamos fazer uma CPI para investigar o pó preto na cidade de Vitória e na cidade da Serra, por exemplo. Então, a gente faz a CPI lá por um prazo determinado para apurar algumas infrações, ver se realmente tem algo errado ou não, e depois essa CPI acaba. Tá? Então, é uma coisa temporária, só para investigar uma determinada situação. Geralmente, a ideia das comissões é uma ideia de você conseguir fazer com que a casa trabalhe em vários projetos de lei ao mesmo tempo. Então, você não precisa ter a casa toda analisando um projeto, para só depois analisar outro, para só depois analisar outro. Então, você acabaria tendo um gargalo, né? Tendo uma fila indiana, onde esse segundo só pode ir para frente quando aquele primeiro passasse. Então, ficaria um atrás do outro ali, né? E eu só vou passar quando tivesse, né, todo mundo caminho livre ali. É igual mais ou menos eu estar trafegando, por exemplo, numa pista que é pista única. Então, se o carro da frente quebra, já era, tá? Fica tudo entalado ali, não tem como ninguém passar. A ideia da comissão é exatamente burlar isso aí, né? Burlar no bom sentido da palavra. É você contornar esse tipo de situação. É você colocar várias pistas. Então, em cada pista está sendo discutido um assunto. Então, por exemplo, no mesmo momento está um assunto, por exemplo, de um projeto de lei que versa sobre mulheres, lá na Comissão da Mulher. Aí tem um projeto de lei que fala sobre alvará, que está rolando lá na Comissão de Desburocratização. Aí tem, por exemplo, um projeto de lei que trata, sei lá, sobre políticas urbanas. Aí está lá, por exemplo, na Comissão de Posturas.
Quais são as comissões, Alexandre? Aí depende do regimento interno de cada Câmara. A lei orgânica não fala exatamente das comissões em si, porque é o regimento da casa que vai dizer quais são as comissões que vão existir, tá? E aí cada regimento se organiza de um determinado modo que achar mais adequado ao seu trabalho, tá bom? Mas geralmente nós temos comissões de quê? Comissão de Direito do Consumidor, Comissão de Constituição e Justiça sempre tem, comissão, por exemplo, de desburocratização, comissão de transporte, comissão, por exemplo, de empreendedorismo, tá? Comissão da mulher, comissão das pessoas com deficiência. Então, geralmente são comissões que normalmente as casas legislativas sempre possuem. Então, os projetos de lei, eles passam por lá. É muito normal o projeto de lei, inclusive, passar por mais de uma comissão. Então, por exemplo, a gente faz um projeto de lei para que a mulher possa saltar do ônibus, mesmo fora do ponto, nos horários mais tardios, né? Então, sei lá, a partir das 23 horas, a mulher pode saltar do ônibus, mesmo que seja fora do ponto dela. Esse projeto de lei poderia passar, por exemplo, né, pela CCJ, sempre passaria, passar por uma comissão, por exemplo, de transporte público, poderia passar por uma comissão da mulher, com toda certeza, poderia passar por uma comissão, talvez, de posturas, né? Então, é muito comum que um projeto de lei passe por várias comissões antes de chegar no plenário. E aí, no plenário, ele vai ser realmente votado para saber se o projeto de lei está legal ou se não está legal, depois de cada comissão ter dado o seu relato a respeito aí da constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse projeto. Beleza? Então, esses são os órgãos aqui, ó, mesa diretora, plenário e as comissões. Alexandre, o que esse artigo 99 agora traz para a gente? Olha que interessante. Compete à Câmara com a sanção do prefeito. Se ele está falando compete à Câmara com a sanção do prefeito, em outras palavras, o que esse artigo 99 faz é responder a seguinte pergunta. Se algum dia alguém te perguntasse assim, Alexandre, né, ou você, a Câmara Municipal da Serra, ela pode legislar sobre o quê? Tá? Quais são os assuntos que podem passar por projeto de lei na Câmara da Serra, tá? Então, digamos assim, né, quais temas, tá? Quais temas legislativos, tá bom? Quais temas legislativos passam pela Câmara? Claro que essa lista não é uma lista fechada, tá? Essa lista é uma lista exemplificativa, tá bom? Mas ela responderia essa pergunta, quais temas passam? Então, Alexandre, se hoje eu fosse visitar, nunca fui numa Câmara, por exemplo, né? Se hoje eu fosse visitar a Câmara Municipal da Serra, ou ficasse uma semana lá visitando a Câmara, ou um mês, não sei, os temas que seriam tratados ali versariam, por exemplo, sobre o quê? É isso que vai dizer o artigo 99 aqui para nós, tá? Lembre-se que eu disse que esses artigos que tratam de atribuições, competências, são bons artigos de você ficar ligado aí para você não passar aperto, tá? Então, ó, compete à Câmara, ó, zelar pela saúde, assistência pública, especialmente os mais necessitados, proteção e garantia das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, né, pode algum vereador propor um projeto de lei que fale sobre garantia das pessoas com deficiência. Por exemplo, um projeto de lei para fazer o programa do porta a porta, né? No caso do município, tá? Então, pegar as pessoas com deficiência, levar para algum lugar, depois trazê-las de volta e tal, né? É um projeto de lei sobre isso, ok, tá? Poderia, por exemplo, a Câmara legislar sobre algo que relacionado a documentos, obras, bens de valor histórico, cultural, monumentos, paisagens, sítios arqueológicos. Então, tem empresas querendo construir em cima de determinada área. Só que essa área a gente começou a perceber que tem ali, né, certas riquezas arqueológicas. A gente não sabe quanto que tem ainda. Então, vamos fazer uma lei para proibir qualquer tipo de construção ali, enquanto a gente não tenha mapeado completamente toda a arqueologia do lugar. E aí só depois que vai poder construir. Tá? Pode ser um projeto de lei sobre isso, seria o inciso 2. Tá? 3, impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico e cultural. Então, fazer um projeto de lei que multa a pessoa, por exemplo, que vier descaracterizar uma estátua, né? Então, o cara vai pichar uma estátua, por exemplo, no município. O próprio fato de pichar já é um crime ambiental. Como o município não pode legislar sobre direito penal, o município poderia dizer que quem picha uma estátua, além de cometer um crime, também vai pagar uma multa, por exemplo, né? Porque está ali destruindo, descaracterizando um monumento ali, né? Cultural do município, tá? Poderíamos legislar sobre o quê? Abertura de meios de acesso à cultura, educação e ciência. Então, a gente vai fazer, por exemplo, uma lei para trazer um crédito orçamentário específico para a cultura, tá? Então, durante o ano de 2023, por exemplo, vai a Lei X, geralmente essas leis têm nome de artistas, né? Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, né? Lei Rubem Braga, então geralmente tem nomes de intelectuais, artistas e tal.
Vamos fazer a lei, sei lá, né, Machado de Assis para 2023, e essa lei ela vai trazer um crédito aí de, sei lá, né, 2 milhões de reais aqui para o município da Serra, para poder a gente ajudar a patrocinar certos, né, movimentos culturais ali. Então, em companhias de teatro, né, artistas, escritores de livros, tá? Poderia ser uma lei sobre isso. Tá percebendo, então, que o artigo 99 ele traz exatamente esse espírito aqui? O artigo 99 ele te fala os assuntos que podem ser objeto de um projeto de lei na Câmara. Estou te dando alguns exemplos aqui só para você conseguir enxergar, tá bom? Olha o inciso 5, ó, proteção ao meio ambiente e combate à poluição. Alguém fazer uma lei, por exemplo, ó, se você colocar fogo no lixo lá no seu quintal, além de ser um crime ambiental, também vai ser aplicada uma multa a você, tá? Então, proteção de meio ambiente. Incentivar a indústria e o comércio. Vamos fazer aqui uma lei sobre desburocratização. Então, facilitação de concessão de alvará e tudo mais. Seria um exemplo disso. Promover a criação de distritos industriais. A Serra já fez isso, né? Em blocos anteriores eu já falei para você que o município da Serra, por exemplo, ele já legislou a respeito disso aí, estabelecendo zonas dentro do município. Então você tem uma área, por exemplo, que é industrial, aí você tem as outras áreas que são residenciais, são comerciais, mas a zona industrial na Serra é bem perceptível que ela fique isolada do restante. Exatamente por questão de poluição, por questão de tráfego, por questão de segurança, tá? Gestão da área, bom. Também, ó, poderíamos legislar para fomentar programas de construção de moradias, melhorando as condições habitacionais e saneamento básico. Então, o município da Serra pode fazer um programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, algo desse tipo, tá? Tem a ver com isso. Inciso 9, ó, fomentar a produção agropecuária e organização do abastecimento familiar. Vamos fazer uma lei aqui para conceder um crédito diferenciado para que o sujeito possa comprar, sei lá, maquinário para poder fazer ali a produção agropecuária da sua terra, tá? Exemplo. Combater as causas da pobreza e fatores da marginalização com a promoção da integração social dos setores desfavorecidos. Então, fazer aqui uma lei que incentive o emprego, tá? A lei do emprego para pessoas em situação de rua. Então, se a empresa, por exemplo, empregar ali, sei lá, pelo menos 1% dos seus quadros com pessoas em situação de rua, ela ganha um incentivo fiscal do município, alguma coisa assim, tá? Exemplo. Inciso 11º. Legislar sobre registro, acompanhamento e fiscalização de concessão de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Então, aqui já explica bastante, né? Então, fazer uma lei exatamente sobre essa questão de recursos hídricos e minerais. Então, olha, se você quiser fazer uma exploração, por exemplo, de minerais aqui, além de leis federais que vão incidir, você também tem certas regras municipais que você vai ter que cumprir. E aí a lei vai trazer sobre isso. Inciso 12º, o estabelecimento e implantação da política de educação para a segurança do trânsito. Essa a gente já viu, inclusive, como competência do município. Tá? Tem até na Constituição Federal isso aqui. Quando fala estabelecer política de segurança, né, e conscientização do trânsito, é exatamente campanhas, tá? Para fazer um trânsito mais seguro, bom, né? Coisas nesse aspecto aí. Inciso 13º, promover a cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar, atendidas, né, ele botou atendidas, mas atendidas as normas fixadas em lei complementar. Então, cooperação entre União e Estado. Cooperação de quê, Alexandre? Cooperação de tudo. Quando fala visando o equilíbrio do bem-estar, tá? Então, assim, que cooperação que é essa? Pode ser uma cooperação para a saúde, cooperação para a educação, cooperação para a cultura, cooperação para o lazer. Então, por exemplo, o município da Serra está com uma ideia de um projeto, né, de disque denúncia, por exemplo, tá? Um disque denúncia mais, vamos botar assim, mais eficiente do que tem atualmente, tá? E aí o município da Serra procura ajuda financeira da União, e a União gosta da ideia e compra a ideia. Então vai ter uma cooperação entre a União e o município da Serra para implantar esse projeto aí, por exemplo, tá? 14º, legislar sobre assunto de interesse local, já vimos isso também como competência do município. Inclusive falou sempre que é local, falou que é local, meu amigo, você já associa ao município, né? Já associa ao município. Falou que é local, são interesses do município. Inciso 15º, deliberar sobre orçamento anual, plano plurianual, orçamentos plurianuais, programas financeiros, tendo em vista os preceitos da Constituição e normas de direito financeiro. Então, ele está falando basicamente aqui de finanças, tá? Legislar sobre finanças. O que acontece? Até já falei com vocês em bloco anterior. Existe o PPA, que é o Plano Plurianual, que é o planejamento que o município tem de como ele vai fazer os gastos
e os investimentos, tá? Gastos e investimentos para 4 anos. Então, é como se ele pensasse mais a longo prazo, tá? Inclusive, todo contrato que a administração pública firma que é superior a 1 ano tem que estar previsto no plano plurianual. Que, por exemplo, o município vai fazer uma obra que vai levar, sei lá, 3 anos para ser concluída, a estimativa dela. Então, tem que botar no plano plurianual, até porque pode acontecer, então, dessa obra começar numa gestão e ter que terminar na outra gestão. Então, o cara da próxima gestão, o próximo prefeito que entrar, ele já tem que entrar sabendo que no orçamento do município já tem um dinheiro reservado para finalizar aquela obra. Porque senão é sacanagem. Senão, por exemplo, eu sou o prefeito X, eu vou lá, né, comprometo o dinheiro todo do município ali, não coloco no plano plurianual, e aí o próximo prefeito que entrar, o prefeito Y, quando chegar, fala assim, ué, mas tem esse monte de obra para terminar? Tem. Mas cadê o dinheiro para terminar essas obras? Cara, eu não sei. Mas ninguém separou esse dinheiro? Não, ninguém separou. Tá? Inclusive, isso nem pode acontecer, tá bom? E quando fala daqui dos orçamentos, né, anuais e tal, aqui está falando da lei orçamentária anual. Como é que funciona a lei orçamentária anual? Toda vez que você tem ali um ano, sei lá, né, 2021, botar aqui, por exemplo, em 2021 você olha para trás, e a lei orçamentária anual, ela é feita no final do ano, tá? Então você chega no fim do ano, você olha para trás, vê tudo que você gastou naquele ano, e com base em inflação e tudo mais, você projeta no que você vai gastar no ano que vem, que aqui no caso seria o ano de 2022, tá? Claro que você não tem certeza se o que você gastou aqui você vai gastar no próximo ano, mas ajuda para você ter uma estimativa de quanto que você vai usar do seu orçamento, tá? Então, a lei orçamentária anual é exatamente essa estimativa. Baseado no que eu gastei esse ano, eu já faço o meu orçamento para o ano que vem, dou uma corrigida pela inflação, né? Porque o dinheiro sempre vai sendo comido com o passar dos anos, mas me dá essa estimativa aqui. Inclusive, a Câmara Municipal, os vereadores não entram em recesso de fim de ano enquanto a lei orçamentária anual não está aprovada. Então, ela começa como um projeto de lei orçamentária, inclusive quem propõe esse projeto é só o prefeito, tá? É exclusivo do prefeito, o prefeito que tem que mandar, não pode o vereador começar o projeto de lei orçamentária, tem que ser o prefeito, tá? Então, o prefeito envia o projeto de lei orçamentária para a Câmara, e aí a Câmara vai lá e delibera sobre esse projeto, e quando aprovar e tudo mais, vira a lei orçamentária anual, tá bom? Se não aprovar, não tem recesso, tá? É como se fosse assim, se você não terminar a sua lição, você não vai pro recreio. É mais ou menos isso aqui, tá bom? E vamos continuar. Inciso 33º. Autorizar a organização da Guarda Municipal, vê se te interessa, tá? Vê se isso cai na sua prova. E instituir quadro de voluntários para combate a incêndio, que é o bombeiro voluntário. E sempre que possível, realizar convênio com o Estado sobre tais serviços. Então, assim, o mais importante aqui você acha que é o quê? Autorizar a organização da Guarda Municipal. Lembra que lá para trás a gente viu que compete ali, né, o prefeito, que compete ao município, criar e organizar a guarda? Então, aqui já não está falando mais de criar, porque aqui está partindo do princípio, então, que alguém já criou. Então, uma vez tendo sido criada a guarda, como na prática já foi, agora a gente tem a questão do quê? Da organização da guarda. O que é a organização da guarda? Meu amigo, é legislar sobre a sua estrutura. Por exemplo, falar ali, né, do estatuto aplicável à guarda. Qual é a legislação aplicável à guarda, tá? Eles vão ter carreira, não vão ter carreira? Como é que vai ser esse negócio aí, tá? Então, é exatamente essa ideia aqui. É o prefeito legislar falando sobre a organização disso. Claro, quando eu falo prefeito legislar, essa lei vai passar pela Câmara, né, dos Vereadores, pela Câmara Municipal. Tudo bem? Inciso 34º, ó, autorizar a alteração da denominação de imóveis, vias e logradouros públicos. Então aqui é autorizar a alteração. E, cara, se você trabalhar na Câmara, você vê muito disso aqui. Nossa, como eu vi isso aqui na prática, tá? A rua, por exemplo, sei lá, se chama Rua, né, Canário, tá? E aí o camarada vai falar assim, não, mas eu quero mudar o nome dessa rua aí, porque o pessoal, desde muitos anos, não chama essa rua de Rua Canário. Chama essa rua, por exemplo, de rua, sei lá, né, Pintacilgo, tá? Rua Trinca-Ferro, Rua Papagaio, qualquer coisa aí. Rua Bem-TV, tá? E aí pronto, tá? O cara vai lá, tem que propor um projeto de lei para poder fazer a alteração aqui dessa rua, tá? Então, vira mexe tinha isso aí. Eu via muito isso quando às vezes não tinha, o lugar não tinha nome, o logradouro não tinha nome. Então, às vezes o cara fala assim, eu quero botar nome na pracinha. Aí quando você ia ver a pracinha, era uma esquininha que tinha aquelas mesinhas de cimento, que o pessoal faz aquela mesinha de cimento, aqueles banquinhos de cimento redondo, e no meio da mesinha redonda, tudo redondo, eles fazem assim aquele desenho de um tabuleiro de xadrez ou de damas, não tem?
Então você só chega com as pecinhas, por exemplo, vai jogando xadrez, vai jogando dama. Aí só tem uma mesinha daquela redonda, com aqueles 4 banquinhos redondos, numa esquininha qualquer, aí o cara bota o nome assim, Praça do Encontro, né? Você fala assim, nossa, me encontra na Praça do Encontro. Às vezes nem o pessoal do bairro sabe que aquela praça tem nome, não sabe nem que é uma praça. Mas aí o cara bota assim, Praça do Encontro, Praça da Felicidade, né? Praça Dona Fulaninha, tá? Inclusive, quando bota Dona Fulaninha, a gente já viu que essa Dona Fulaninha tem que ter morrido, né? Essa Dona Fulaninha tem que ser moradora da Serra, mas se não for moradora da Serra, tem que demonstrar que ela teve préstimos importantes para o município da Serra. E geralmente é assim que acontece nos municípios, tá? Vitória, por exemplo, também é assim. E aí, Vitória, no projeto de lei, o cara tem que trazer quem foi a pessoa, a certidão de óbito da pessoa, para provar que ela morreu, né? Os moradores têm que assinar dizendo que concordam daquela rua. Então, assim, tem toda uma burocracia. Então, você vê muito essa questão de logradouro, né? Direto. Todo dia que tinha sessão, tinha pelo menos um logradouro lá que tinha gente colocando o nome, tá? Mas vamos lá. Inciso 25º. Delimitar o perímetro urbano municipal e suas vias, observadas a legislação federal e princípios desta lei, tá? Então, o que é perímetro urbano? Bom, quando você fala de Serra, Cariacica, Vitória e tal, Vila Velha, a gente não consegue, às vezes, ver muito isso, né? Mas quando você vai para o interior, é muito comum você ver, assim, você tá passando a BR, aí, de repente, bota assim, perímetro urbano da cidade tal. Aí começa as casinhas ali. E aí você passa mais devagar, vê que tem mais trânsito um pouquinho. Aí depois o negócio fica menos agitado de novo. Tá? Então o município de Serra tem essa competência também. Inciso 36º, fixar diretrizes gerais para a política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo município, com a finalidade de ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Isso aqui é a Câmara legislando sobre o PDM, ou PDU, tá? Que é o Plano Diretor Municipal ou Plano Diretor Urbano, ok? Aqui, ó, aprovar o plano urbano, diretor do município, tá? Está repetindo como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, tá? Ficou repetido isso aqui, bom? 38º, dar denominação a imóveis vias logradouros públicos, também. Não vou dizer que fica repetido, mas esse aqui tem, cadê? Ligação com esse de cá, ó, tá? O 34º e o 38º tem uma ligação grande, porque aqui é alterar o logradouro e aqui é dar denominação ao imóvel, uma via ou um logradouro, tá? Esses dois incisos, inclusive, poderiam ser um só, né? Ele poderia ter colocado denominar ou alterar a denominação, tá? Ou poderiam estar próximos um do outro, pelo menos, mas eu já te falei que o trabalho do legislador municipal, muitas vezes, infelizmente, deixa demais a desejar. Inciso 39º, promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do parcelamento, ocupação e solo urbano, que também tem a ver com o plano diretor municipal e plano diretor urbano. Ele poderia ter colocado esses incisos próximos, ok? Bem, vou dar uma encerrada aqui, tá? E aí no próximo bloco, eu tava achando que esse bloco ia ser o último, mas para não ficar muito comprido, eu vou dar mais um bloquinho só, vai ficar um bloquinho mais curtinho, provavelmente, mas só para não ficar comprido demais também, tá bom? Para a gente falar aqui da ordem social, mais especificamente da segurança. Então, esse cara, você pode ter certeza que ele tem pelo menos umas duas questõezinhas aí, né? Pelo menos uma questãozinha, alguma coisa da sua prova vai sair daqui. A pergunta não é se vai ter uma questão que vai sair daqui, a pergunta é qual questão que vai sair daqui, que vai sair uma questãozinha daqui para você, beleza? Meu nome é Alexandre Amorim, te vejo daqui a 3 minutinhos, nosso próximo bloco, para a gente finalizar a parte teórica, mas, né, lembre-se que a gente vai ter também simuladinhos que a gente vai fazer, que lá no início eu já falei que inicialmente a gente passa a parte teórica, mas depois teríamos questões para a gente testar como é que foi o seu desempenho aí. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta, então. Um grande abraço, até daqui a pouco e tchau, tchau.